A graça e a paz, irmãos. Aqui quem fala com vocês é o Branco. Venho trazer uma palavra aqui que possa edificar os vossos corações, que possa edificar a vossa fé, que possa trazer um entendimento para vocês, para que não caiamos em engano e não venhamos a aceitar informações que não são conforme com a palavra de Deus. Meus irmãos, esse vídeo aqui, como título, e quando a outra pessoa não quer? Isso é algo que, quando nós estamos passando por uma situação de deserto, de restauração de casamento, essa pergunta muitas vezes ela acontece por nós e por quem está ao nosso redor, né? Principalmente por quem está ao redor. E se a outra pessoa não quiser? Inclusive, você que está ouvindo esse vídeo, que está passando aí pelo processo de deserto, com certeza ouviu a outra pessoa falar para você que não quer. E aí isso pode ter gerado em você aí algum sentimento de dúvida, algum sentimento de incerteza, mas isso não pode gerar em você um sentimento, meu irmão, de falta de fé. Peço desculpa pelo barulho, hoje o barulho aqui está um pouco alto, tá? Mas a mensagem vai ser passada. Então, irmãos, e quando a outra pessoa não quer? Se a gente for levar em consideração essa pergunta e quando a outra pessoa não quer, que às vezes o pastor faz esse questionamento, quando você procura ele na sua igreja, às vezes alguém próximo de você que você chama para te apoiar nessa causa. Então já vou te fazer um pedido aqui, meu irmão. Você que está ouvindo esse vídeo, se inscreve no canal, dá o seu like, para que esse vídeo possa ser compartilhado com mais pessoas, possa alcançar mais pessoas, para que outras pessoas também venham a ter a oportunidade de ouvir uma palavra que ajude elas. E se inscreve aí e entra, lê aí o primeiro comentário, você vai ver que nós estamos formando um grupo para intercedermos uns pelos outros e para que nós estejamos junto com pessoas que têm a mesma fé que a nossa e que têm a mesma confiança que vai ser restaurado assim como nós temos, meus irmãos. Então você já ouviu essa pergunta, e quando a outra pessoa não quer? Meu irmão, se nós formos nos basear por essa pergunta, a gente nem precisa começar, não tem que existir nenhuma briga por casamento e não vai existir nenhuma restauração. Por quê? Porque a pessoa que saiu de casa ou que te mandou embora de casa, ela já disse que não quer. E isso é um fato, né? Então, se você for respeitar a palavra que ela disse de falar que não quer, você já abandona antes do começo. Agora, vamos trazer a luz da palavra. Primeiro que essa pessoa, você se casou com ela e vocês juraram que seria na alegria e na tristeza, na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza, até que a morte vos separe. Esse foi o acordo, até que a morte vos separe. E vocês juraram e declararam amores uns pelos outros, né? Então, amor não acaba, tá? O que acontece é que a semente está lá, ela cresceu, só que o inimigo ele vem colocando ali, tampando o sol daquela árvore, fazendo aquela árvore encolher. E quando essa pessoa disse que não queria mais, isso é espiritual, isso não é físico. Não olhe e não entenda que essa pessoa disse isso para você como
algo que realmente é uma decisão tomada por ela. Não é. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas espíritos que atuam nas regiões celestes, espíritos malignos. E aí agora eu vou trazer uma palavra para nós refletirmos. Está em Lucas 19, do 1 ao 10. E eu vou estar lendo ela aqui. É a história de Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu, e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois aí também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus, meu irmão. Essa palavra ela é maravilhosa, ela é tremenda. Anota aí Lucas 19, do 1 ao 10. Leia também na sua casa e você vai ver como essa palavra ela é libertadora. Vamos começar aqui lá no versículo 2. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico. Que na Bíblia faz questão de dizer a profissão dele, né, que era uma profissão de cobrador de imposto. Ele era uma pessoa odiada. E fala que ele era rico. Por que fala que ele era rico aqui? Aí você pode fazer uma comparação lá com o jovem rico. Porque aqui Zaqueu era rico, e quando a gente vem aqui no versículo 8, Zaqueu disse: Eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. O que a gente já pode entender aqui? Quando o jovem rico procurou Jesus, ele procurou pelos próprios méritos dele. Ele se apresentou a Jesus, ele procurou Jesus e ele disse: não cumpro todos os 10 mandamentos, faço assim, assim, assim desde pequeno e quero te seguir. Jesus fala o que para ele? Vende tudo que tem, era um jovem rico, vende tudo que tem e me segue. Ele não estava disposto a abrir mão, deixou Jesus e continuou a vida dele. E aqui fala que Zaqueu era rico, e Zaqueu ele não se apresentou a Jesus. Vamos entender isso primeiro, meu irmão. Quando a gente está nesse deserto, quando a gente está nessa provação, como que a gente tem que se achegar a Deus nos nossos momentos de angústia, nos nossos momentos de luta, naquele dia que você estiver achando que tudo está muito difícil, naquele dia que você achar que não dá mais. Isso aqui é uma primeira lição muito importante. Você não vai... Respira, primeiro, não murmura, não fala com ninguém, se achega a Deus. Mas tenha cuidado também ao se achegar a Deus. Ao invés de você chegar em Deus se justificando pelas tuas obras, pelas tuas ações, assim como o jovem rico fez quando se aproximou de Jesus, e Jesus exigiu mais dele e ele não deu conta, porque ele estava indo com as obras dele, ele queria se justificar pelo que ele fazia. E muitas vezes nós fazemos isso. Você está orando, você está jejuando, você está pagando um preço aí pelo seu cônjuge, você está se humilhando perante Deus e você não vê nada acontecendo. E muitas das vezes você vê a situação aos olhos naturais piorando. E nós andamos muito pelos olhos naturais. Infelizmente, somos, sim, conduzidos pelaquilo que vemos. E aí nessa hora você
quer contender com Deus. Não quero mais, eu desisto, tá difícil, a pessoa não quer, a pessoa não aceita, tô cansado, já orei, já jejuei, já paguei o preço, tô firme na igreja, tô andando com Jesus. Meu irmão, isso é se justificar pelo que você faz. É acreditar que é a sua ação que move o coração da outra pessoa. E aí você está fazendo tudo certo. Só que você está agindo da forma errada e compreendendo o que você faz de uma forma errada. Então agora vem entender isso. O seu jejum, a sua oração, o seu preço, a sua luta, ela não vai mudar a outra pessoa. Isso tudo vai mostrar para Deus que você confia nele, que você se jejuma, ora, se apresenta diante dele, acreditando que Deus, eu estou me humilhando perante o Senhor, eu estou me colocando aqui aos teus pés, eu estou pagando um preço ao Senhor, pois eu acredito que o Senhor pode ir lá e fazer a boa obra. Aí, meu irmão, aí você vai ver que o seu jejum, que a sua oração, ela não vai mover o coração da outra pessoa, ela não vai mudar. Só que ela vai mover o coração de Deus, meu irmão. Meu irmão, isso é maravilhoso. Ele vai mover a mão do Senhor. Agora me fala, você acha que Deus se prontificando, Ele olhando que você realmente está fazendo isso, não é pelo outro, é por reconhecimento ao poder de Deus, à grandeza dele, é dizendo, Deus, o Senhor pode, eu não posso. Não é porque eu faço jejum, não é porque eu oro, mas é porque eu acredito no Senhor e eu faço isso para mostrar a minha confiança em Ti. Meu irmão, na palavra de Deus diz que Deus ele não resiste a um coração aquebrantado. Ele não resiste. Faça, se apresente, batalhe, mas não é o que você está fazendo que vai mudar a situação. É você fazer reconhecendo que você está fazendo isso para que Deus se mova em seu favor. Porque Ele pode. Ele pode. E se Ele, meu irmão, se Ele olhar, se Ele pestanejar, se Ele estender a mão dele, meu irmão, amanhã, vou falar amanhã para ter um pouquinho de tempo, porque pode ser em 1 minuto, meu irmão, pode ser na hora que você tá aí se quebrantar, de repente seu telefone toca, meu irmão. De repente outra pessoa tá ligando naquele momento para você, porque ela foi tocada por Deus, porque Ele se movimentou em seu favor. E o que movimenta Deus, meu irmão, é o nosso coração aquebrantado, é a nossa confiança, é a nossa obediência. Então, quando você estiver passando por um dia difícil, por uma situação que você está quase desistindo, isso não meu irmão, isso não é vergonha. Isso não é vergonha. Nós todos temos o nosso dia ruim, o nosso dia de fraqueza. A questão é como nós devemos nos comportar nesse dia. Se apresenta diante de Jesus reconhecendo que você não é ninguém, que você errou, que você continua errando e que você vai continuar errando até o seu último dia nessa terra, meu irmão. Você nunca vai ser perfeito, você vai buscar, porque é isso que Paulo nos fala, vamos buscar a estatura do varão perfeito, mas não significa que nós vamos alcançar. Então, no seu dia difícil, meu irmão, se apresenta a Deus não com justificativas do que você é, mas do que você não é. Em vez de você falar para ele o que você está fazendo, fala do que você não é, que você é fraco, você não é forte, meu irmão. Que você está desanimado, que ele precisa renovar o teu ânimo. Faz igual Zaqueu, não se justifica pelas tuas obras. Não vou estender muito aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas tem muita coisa para falar disso aqui.
E ele procurava, no versículo 3, ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque o havia de passar por ali. E quando Jesus chegou, no 5, versículo 5, chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Meu irmão, minha irmã, a atitude de Zaqueu, ele não mediu as consequências para ver o nosso Salvador. Ele não se apropriou da riqueza, da autoridade dele. Ele subiu numa figueira brava, é uma árvore espinhenta. Ele se arranhou, se machucou, subiu para ele ver, só para ele ver Jesus passando. Então a atitude dele de não medir o esforço para olhar, para ver, para estar no caminho de Jesus, fez Jesus falar para ele: desce, vem que hoje me convém pousar em tua casa. Jesus ia pousar na casa dele. Jesus ia entrar na casa dele. Isso é maravilhoso. Mas isso, meu irmão, ainda é pouco. Você quer que Jesus pouse na sua casa hoje? Eu quero. E eu sei que você também quer, minha irmã. Eu sei que essa é uma oração que nós fazemos. Jesus, entra nessa casa. Só que Jesus ele ia entrar ali, pousar, e no outro dia Jesus ia embora. Então nós temos que querer mais do que apenas que Jesus entre na nossa casa. Nós devemos querer que Ele faça moradia permanente na nossa casa. Que Ele fique conosco. E aí a gente entende aqui onde muda Jesus apenas de entrar na casa dele. E apressando-se, vamos ver aqui, Zaqueu desce depressa, está falando no 5. E no 6 ele fala: e apressando-se desceu e recebeu alegremente. Então, primeira coisa não, mais um fato: obediência. O que Zaqueu fez? Zaqueu desce depressa e ele se apressou e desceu. Então, isso, meu irmão, se chama obediência. Jesus falou: desce depressa, Zaqueu. Zaqueu foi lá mais do que depressa e desceu. Então a gente tem que se apressar. Aqui é algo que Deus nos mostra. Que quando Jesus ele dá uma palavra, que quando ele te dá uma direção, se apressa, meu irmão, em cumpri-la. Se apressa em mostrar para ele que você está disposto. Não espera, não contende, mas tenha certeza que é Jesus que está te falando. E aí a gente vai continuar o texto aqui. No 7, versículo 7, Lucas 19, versículo 7, fala assim: e vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Meu irmão, as acusações, Jesus está te falando: vem, vamos, eu vou fazer, eu vou restaurar, eu vou mudar, eu vou curar, eu vou transformar, eu vou dar a vitória. E aí aparecem as acusações, as dúvidas, as afrontas. Aí aparece a quem te fala que não dá mais. Não vai, já tá em outra, já esqueceu. Quer mais não, falou que não quer mais não quer mesmo não. E às vezes até você, meu irmão, minha irmã, faz acusação também contra o outro. Fala, quer nada com nada não. E Jesus ali, falando: eu vou entrar.
Eu vou entrar. Hoje me convém entrar na tua casa. Isso não fez com que as acusações, com que murmurassem, ó, e vendo todos isto, murmuravam, os murmuradores. Isso não fez com que não acontecessem murmurações. Então, que essas murmurações, meu irmão, não partam da sua boca. E que você não receba elas. Que você faz assim como Pedro nos ensina. Ouve tudo e retém o que é bom. Mas nesse caso eu te falo até diferente de Pedro. Se você sabe que você vai ouvir de uma pessoa só negatividade, só murmuração, só palavra de desânimo contra a sua luta, porque você já viu ela, toda vez que você vê a pessoa vem só com querendo te diminuir, te enfraquecer, sai de perto. Sai de perto. Nem se aproxima. Vamos continuar o 8 aqui. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor. Tá, ele desceu da árvore. E agora está falando levantando-se. Então significa o quê? Que Zaqueu já, Jesus falou, vou entrar na sua casa. Ele já se ajoelhou, ele já se prostrou aqui. Porque se ele está levantando, é porque ele estava prostrado, né? Ele se levantou e disse ao Senhor. Então ele se levantou, ele já reconheceu que ele era menor, que ele precisava de Jesus, que a entrada de Jesus na casa dele era algo a ser glorificado, que foi o que ele fez. Ele se prostrou. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Meu irmão, Jesus pediu alguma coisa para ele? Antes dele oferecer nada, Jesus já tinha falado assim, ó, me convém pousar em tua casa. Depois que Jesus disse, me convém pousar em tua casa, e não pediu nada para ele, ele foi lá e disse, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é desapego, é entendimento. Isso aqui é saber quem que você está reconhecendo como seu Senhor. Quem que você tem depositado a sua confiança. Se Jesus vai entrar na minha casa, se Jesus vai entrar na minha vida, o bem material, o próprio cônjuge que hoje nós estamos aí colocando diante do Senhor, os nossos problemas, isso tudo se torna secundário, porque Jesus ele é primário. Se Jesus falou, eu vou entrar na sua casa, eu vou andar contigo, eu vou ser seu amigo, eu vou fazer moradia no seu coração, eu vou te enviar o meu Espírito Santo. O resto, meu irmão, se torna uma segunda opção. O casamento, ele vai ser restaurado? Vai sim. Só que ele deixa de ser algo por meu bem mais precioso nesse momento. Porque eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Eu tenho o Espírito Santo dele que me traz a paz. Tudo vai acontecer. Tudo vai se encaixar, tudo vai acontecer e vai ser colocado no lugar que ele quer. E sabe o lugar que ele quer? Você e o seu cônjuge lado a lado, pois ele é um Deus de união, ele é um Deus de aliança. Então, meu irmão, faz igual ele. Se tem alguma coisa que precisa ser entregue, entrega. Olha para dentro do teu coração. Ele já entrou na sua casa, ele já está com você. Porque se você está nessa luta, é porque Jesus te colocou. Porque essa luta ninguém não entra porque quer. Vamos falar a verdade. Ninguém não entra nessa luta porque quer. É Deus que nos coloca nela. E o mais fácil é
quando dá um problema, a gente partir para outra, seguir a vida. Isso, o sofrimento é menor, né? Quando a gente resolve sofrer e pagar esse preço, não é pelo nosso mérito, não. É porque Ele nos alcançou, nos tocou e falou, não, vem cá que nós temos algo a fazer juntos. E Ele entrou na sua casa. Agora, olha para você. Tem alguma coisa que precisa ser entregue a Ele? Ora para Ele. Pede para Ele sondar o teu coração, sondar a tua alma. Se tem alguma falta de perdão, ou pelo seu cônjuge, ou por outras pessoas. A gente vai lembrando, Deus vai trazendo tanta coisa, pessoas lá que a gente trabalhou há vários anos atrás, ou de uma igreja que você frequentou antes, ou da tua infância, pessoas que você nem lembra, mas que você não perdoou. Existe algum sentimento de inveja, de ira? Existe algo ruim? Faz igual Zaqueu, entrega tudo a ele nesse momento. E no momento que Zaqueu teve essa atitude, no versículo 9, Jesus disse assim, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Meu irmão, esse versículo é o mais forte. Para nós que estamos aí nessa batalha pelo casamento, estamos aí nos colocando diante de Deus e que o inimigo tenta lançar dúvidas, Jesus disse, hoje veio a salvação a esta casa. Jesus poderia ter dito aqui, e hoje veio a salvação para Zaqueu. Mas ele não disse, veio a salvação para Zaqueu. Ele disse, e hoje veio a salvação para esta casa. Quem é a casa? Quem é a tua casa? Eu declaro isso muito nas minhas orações. Quem é a minha casa? E eu falo para Deus e falo para o reino espiritual todo ouvir. Sou eu, falo o nome da minha esposa, falo o nome dos meus filhos. Então, quando ele diz, hoje veio a salvação a esta casa, da mesma forma, com o carcereiro, quando Paulo, vem um terremoto e quebra as celas, quando ele está adorando lá, e o carcereiro se apresenta a ele, e ele fala, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Ele está falando aquilo ali, a família do carcereiro está toda ali, a família de Zaqueu está toda do lado dele aqui agora, a Bíblia fala que está a família toda, ou Jesus falou Zaqueu. Então, um indivíduo que realmente se encontrou com Jesus, que aceitou Jesus, assim como Paulo fala, crê no Senhor Jesus e será salvo de tua casa. E aqui, como o próprio Jesus diz, hoje veio a salvação a esta casa. Então, meu irmão, precisa de um nessa luta. Na verdade, precisa de dois, né? Um aqui nessa terra e um lá no céu. Se tiver um nessa terra lutando, a casa vai ser salva. A casa vai ser restaurada. A salvação que hoje você alcançou através desse deserto, reconhecendo a sua necessidade de buscar a Deus, e que o seu cônjuge hoje está afastado dessa salvação, a tua fé, meu irmão, a tua fé, minha irmã, de crer em Jesus, de se colocar diante de Jesus, faz com que Ele leve a salvação até a tua casa. Não é somente até você. A salvação é para toda a tua casa. Então, se você se posicionou, anota esse versículo, Lucas 19:9. Hoje veio a salvação a esta casa. E se você se posicionou, você está representando a sua casa inteira.
é você, sua esposa, seu esposo, seus filhos e quem mais for a tua casa diante de Deus e diante de você. Então, se o outro não quer, esse é o título do vídeo, né? E se o outro não quer, se eu quero e Deus quer, é o suficiente. Vai acontecer, porque o outro, ele está na perdição. O outro, ele está cego. Ele tem escama nos olhos. Ele não está falando que não quer, não é porque ele não quer, porque o inimigo tem usado ele. O inimigo tem cegado ele, pois o inimigo é sujo. Ele engana as pessoas, Deus não engana. Deus, você serve a Deus por opção, porque você quer uma escolha, o inimigo não. O inimigo, você está servindo ele, as pessoas estão servindo ele sem saber que estão servindo ele, elas estão sendo enganadas. E você, através da sua oração, do preço que você vai pagar, você vai ajudar essa pessoa a voltar para os caminhos do Senhor e esse engano ser desfeito e essa cegueira cair sobre a terra. Para concluir aqui, meu irmão, o versículo 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Ele veio buscar o que? E salvar, buscar e salvar o que havia se perdido. Isso ele já fez com você. Você estava perdido. Agora ele te buscou e te salvou. Agora você vai orar e vai colocar esse versículo aqui diante dele nas suas orações. O 9 e o 10. Que a salvação venha até a tua casa e que ele venha buscar e salvar quem ele está perdido da tua casa. É o teu filho? É a tua esposa? É o teu esposo? Coloca diante dele. Meu irmão, contra essa palavra aqui não tem lei. Não tem lei contra. Essa palavra aqui, ela é a lei máxima desse universo. Apresenta essa palavra diante de Deus e tudo vai mudar. Você gostou? Dá o seu like aí, que essa palavra faça vida no seu coração. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja convosco, meu irmão. Que a vitória é nossa. Ela já foi declarada.